Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino e nós faremos hoje aqui uma videoaula de revisão de língua espanhola referente ao volume 2, capítulos 3 e 4, páginas 57 até a 65, das páginas 57 até 65. E nesta aula nós vamos revisar os demonstrativos, sistemas de governo e também regras de eufonia. Sim, então nós faremos aqui uma revisão de todos esses conteúdos aqui que vocês já viram, sim? Então não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas e retomar as atividades, sim? Para que o aprendizado de vocês seja muito bom em língua castelhana, sim? Então vamos começar. Vamos aqui então para essa primeira imagem que nós temos aqui no livro de vocês. Vamos começar aqui então com essa primeira imagem na seção Herramientas, vendo los demonstrativos. Vamos dar uma olhada no que acontece aqui então. Nós temos aqui, os demonstrativos apresentam as seguintes formas. Então, como vocês já viram, nós temos masculino, feminino e neutro. E quais são os masculinos? Então, nós temos aqui que este, esse, aquele, estos, essos e aquellos, né? E aqui nós sempre ressaltamos, o mais importante aqui é que o masculino plural nós construímos com a letra O. Então, este, estos, esse, essos e aquele, aquellos, diferentemente do português, onde nós fazemos estes, esses e aqueles. Sim? Então, esse é o primeiro ponto aqui muito importante para vocês, né? Que sempre o masculino plural se constrói com a letra O. Depois nós temos o feminino, tranquilo aqui, estas, essas, esta, essa, aquella, estas, essas e aquellas, né? Com a letra A. Sim? E o neutro, esto, eso e aquello. Muito bem, então aqui o neutro, por exemplo, nós usamos em contextos em que é esto? Esto es um lápis, que é esto? Esto es mi cuaderno, né? Então, quando a gente não sabe, seria aqui o que seria o isto, isso e aquilo. Se nós usamos um substantivo masculino ou um substantivo feminino depois, nós temos um nome, né? Então, nós usamos o demonstrativo masculino ou o demonstrativo feminino, né? Então, este chico, esta chica, esse libro, essa mochila, né? Ou aquele coche, aquela casa. Sim? E nós temos aqui, na sequência, essas expressões são usadas para localizar os seres en el espacio, en el tiempo ou en el contexto, quando nós estamos localizando aqui, né? E as formas masculinas e femininas, as formas masculinas e femininas generalmente são determinativos e as formas neutras são sempre por pronombres. Então, antes eles são determinantes, eles determinam se algo é masculino ou feminino, e o esto, que é esto, isso é um pronome, né? Aqui no caso ele seria um pronome esto, eso e aquello. Sim? E nós temos aqui exemplo, espaço, este lápis, tempo, aqueles anos. Então, no espaço, quando nós queremos localizar algo aqui no espaço, este lápis que está aqui, cerca. Se algo está cerca, um pouco lejos ou muito lejos, essa determinação no espaço, nós usamos aqui o demonstrativo antes, este lápis. Ele pode também falar de tempo, por exemplo, aqueles anos, estos dias, esses anos. Então, quando nós temos essa referência de tempo, nós podemos usar aqui também os demonstrativos. E, finalmente, nós temos para um contexto. Me gusta essa ideia. E nós queremos mostrar no contexto que é essa ideia que nos gusta no outra. Sim? Bem, então aqui, no caso, vocês têm uma demonstração de que os demonstrativos eles podem se referir tanto a espaço, como a tempo, como ao contexto. Esse é o primeiro ponto aqui, muito importante aqui para vocês do nono ano. Ok? Então, dito isso, agora para um pouquinho, revise esses demonstrativos que são importantíssimos em língua espanhola, para que a gente possa ir para a próxima imagem que estará na página 57 de vocês. Sim? Então, para um pouquinho, rever esses demonstrativos e vamos dar sequência. E nós vamos aqui então para essa segunda imagem que aparece aqui no livro didático de vocês, na unidade 4, El hombre, animal político, herramientas, los demonstrativos. Um pouquinho mais sobre esses demonstrativos aqui, vamos dar uma olhada. Então nós temos aqui este e sus variantes. Então señala algo ou alguém que está muito próximo al hablante.
Por exemplo, então nós temos aqui esta organización es bienvenida, esta organização que está cerca, ou seja, ela está próxima, que muito provavelmente nós estamos num contexto, podem ser os romanos ou pode ser algo grecolatino, né? E ele está falando de uma organização que está muito próxima, ele está num determinado espaço, ele está num espaço e ele está falando que esta organização que está aqui próxima de todos nós, ela é muito bem-vinda. Então, esta organização es bienvenida. Esse é o primeiro ponto aqui. Dando sequência, nós vamos aqui então para esse e suas variantes. Vamos ver como funciona aqui, né? Muestra algo a alguém que está cerca del oyente, ou seja, que não está próximo de quem está falando, desse emissor, de quem está falando, mas está próximo de quem está ouvindo. Né? Então, quando não está próximo de nós, mas está próximo de quem está ouvindo, nós usamos esse, isso, esse, essos, essas. Né? Então, nós usamos essa variante aqui. Por exemplo, essas ideias são contagiantes. Essas ideias, as ideias que estão cerca do oyente, mas não de quem está produzindo, de quem está falando. Sim? Esse é o segundo passo. Dando sequência, nós temos aqui os demonstrativos aquel e suas variantes. Então, vamos dar uma olhada aqui como que isso funciona. Então, señala algo ou alguém que está alejado del hablante e del oyente, de los dos. Então, das duas pessoas que estão conversando, nós pensamos aqui que estamos em um diálogo e nós estamos falando de algo que está muito distante das duas pessoas, nós vamos usar o aquele. Então, aquele, aquella e aquellos e aquellas. Por exemplo, aquele filósofo é inolvidável. E vejam que é um filósofo que não está aqui, não é um filósofo que está na frente dos alunos, é um filósofo aqui, inclusive, antigo, pode ser que um filósofo como Platão, como Aristóteles, né? Um filósofo greco-latino, né? da antiguidade clássica. Então, se ele é da antiguidade clássica, nós só podemos usar aqui aquele. Vejam que são duas crianças aqui, dos chicos que estão falando de um filósofo muito lejano, de tempos muito lejanos, de tempos muito antigos, não? Então, por isso a gente usaria aqui aí o aquele. Aquele filósofo é inolvidável, ok? Então, aqui, muito importante essa variação sempre de se está próximo al hablante, é este, se está cerca del oyente, esse, e se está lejos de todos, aquele. Esse é o ponto mais importante aqui nessa imagem de número 2, que está na página 57 de vocês. Dito isso, nós vamos dar uma revisada aqui no sistema de governo que vai aparecer na imagem de número 3. E nós vamos aqui, então, para a imagem de número 3, vamos dar uma olhada no que acontece aqui, então. Então, nós temos palabreiro, sistemas de governo, para que aumente nosso vocabulário, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, e em Brasil, como é a estrutura política? Haz uma investigação e completa o esquema a continuação que mostra alguns dos representantes de nosso sistema de governo. Vamos dar uma olhada. Então, aqui é muito importante que vocês façam uma pesquisa para ver como que é o sistema brasileiro. Como nós já dissemos aqui em alguns momentos, então nós temos diferentes sistemas governamentais no mundo. Por exemplo, tem sistemas como uma monarquia parlamentária, nós temos muitas vezes um governo que tem o primeiro-ministro e o presidente, em alguns outros não. Tem a figura do rei e um primeiro-ministro e não tem a figura do presidente. Alguns países têm a figura do chanceler e tem os países totalmente republicanos, apenas com um presidente que é o ponto máximo desse sistema republicano e além de deputados e senadores, né, que fazem parte também do governo. Né? Então, há diferentes formas de governo, e nós já falamos aqui também, por exemplo, que se nós pensamos na Espanha, nós temos uma monarquia. É uma monarquia, mas é uma monarquia e que tem também um primeiro-ministro. Então, se convocam eleições, né? Se convocam eleições, tem um período de tempo que se convocam eleições, e quando convocam eleições, por exemplo, se nós pensamos no contexto espanhol, na Espanha, então o partido que adquire maioria, ele pode indicar o seu primeiro-ministro, e tem que ter aqui uma maioria para indicar esse primeiro-ministro. Sim, esse é o sistema espanhol, por exemplo, que tem uma monarquia e tem a figura do primeiro-ministro também. Então, a figura máxima do poder na Espanha seria o rei Felipe. Né? O rei Felipe e sua esposa, a reina Letícia, né, são os reis da Espanha. Por outro lado, nós temos na América Latina como um todo sistemas republicanos, né, em sua grande maioria. Então, nesse sistema republicano, na república, não há a figura de um monarca.
né? Então nós não temos a figura de um rei, mas a figura de presidentes das repúblicas. Se convocam eleições e esses presidentes, eles são os chefes de Estado, os chefes maiores, diferentemente de um sistema monárquico, cujo monarca é o chefe de governo. Sim? Então nós temos aqui, se nós pensamos no sistema político de Brasil, né, nós temos aqui ele poder executivo, ele poder legislativo e ele poder judicial. Né? E nós temos aqui também essa divisão em nação, estados e municípios. Em alguns países nós temos, por exemplo, comunidades. Na Espanha nós temos comunidades, nós não temos estados. Aqui no Brasil, não. Nós temos estados. Sim? Bem, vamos dar uma olhada aqui então a como que isso funciona. Então, no poder executivo, nación, nós temos o presidente, que é o jefe máximo. No poder legislativo, os diputados, aqui muita atenção, em espanhol não é deputado, é diputado, os diputados nacionais e os senadores. Então, o que nós chamamos aqui de deputados federais, em espanhol a palavra seria diputados nacionais. E nós temos no Poder Judiciário, né, no Poder Judicial, a Corte Suprema, que são aqui os ministros-chefes do Supremo Tribunal Federal e que têm esse poder de controlar, né, o poder máximo judiciário de verificar, né, se tudo está conforme a lei, seja entre os deputados e senadores ou com o presidente da República também. Né? Então, presidente, deputados nacionais, senadores e a Corte Suprema. Isso é o que funciona no âmbito federal, no âmbito em espanhol nacional. Dando sequência, nós temos aqui então os estados que têm no poder executivo a figura do governador e os diputados provinciais, o que seria em português os deputados estaduais. Aqui nós chamamos de deputados provinciais porque nós podemos chamar, porque tem as províncias. O que nós chamamos de deputados estaduais são deputados de província em geral no mundo hispânico. Né? E depois, no Poder Judicial, nós temos aqui os tribunais. Então, tem os tribunais estaduais. Porque o que seria a Corte Suprema no âmbito federal são os tribunais estaduais nesse âmbito provincial, nesse âmbito de comunidade, de estado, se nós pensamos em estados. E, por fim, além desse âmbito nacional, do âmbito estadual, nós temos o âmbito também aqui municipal. E no âmbito municipal, o alcalde ou intendente, alcalde, prefeito também se diz em espanhol, em algumas cidades, prefeito, alcalde ou intendente. Ou seja, que é quem vai governar esse município. Vocês, por exemplo, vocês moram em diferentes municípios e esse município de vocês tem uma figura máxima desse poder municipal, que é o alcalde ou el intendente, né? E também nós temos aqui que no Poder Legislativo, então, quem vota para aprovar leis municipais são os concejales. Concejales seriam essas figuras que nós chamamos em português de vereadores. Sim? Então, são os concejales. E também no âmbito municipal nós temos jueces, ou seja, os juízes também que controlam aqui o que acontece nesse poder municipal. Sim? Então, nós temos aqui 3 âmbitos, nacional, estadual e municipal, isso é importantíssimo, né? E aqui quais são os 3 poderes de cada um deles, isso também é muito importante. Então, aqui, agora, o que vocês têm que completar aqui, percebam, que como que isso funciona, né? Então, vocês têm que fazer um trabalho de pesquisa, de investigação, né? Então, e completar como que funcionaria isso aqui no Brasil, como que isso funciona no Brasil, sim? Então, isso é muito interessante a gente pensar como que é isso, como que isso funciona nos 3 poderes, em cada âmbito, né? Porque isso, no mundo hispânico, se vocês forem fazer um trabalho de investigação, isso também vai ser diferente, sim? Então, importantíssimo, para um pouco, reflete aqui e vamos dar sequência. E nós vamos aqui para a imagem de número 4. Então, nós temos aqui nessa seção de ferramentas, observa a seguinte expressão. La elaboración de la cerámica era una tarea exclusiva de las mujeres, así como plantar e hilar los lienzos. Então, olha aqui que interessante, né? Como toda essa parte de cerâmica, de plantações e de tecer coisas, tecidos, né? Como isso era muito mais das mulheres. Então, como isso hoje já é totalmente diferente, nós já temos as mulheres em todos os âmbitos de trabalho, né? Afortunadamente, temos as mulheres em todos os âmbitos, né? Isso era totalmente, era algo
era uma tarefa de mulheres. Nós tínhamos em outras épocas, né, tarefas femininas e tarefas masculinas. O que isso, hoje em dia, nós já sabemos que isso já não está de moda, já não é mais o normal, afortunadamente, né? E nós temos aqui hilar los lienzos. Então, hilar. Então, isso de e. Por que é e para hilar e não hilar? Se nós sempre aprendemos que essa conjunção aqui, se nós vamos acrescentar uma ideia, teria que ser a y, teria que ser i, né? Então, o término subrayado é um conectivo que tem um carácter de repetição, suma ou aclaração. É de suma, porque é plantar e hilar. Pero, madre mía, ¿y por qué no plantar y hilar? ¿Por que é plantar e hilar? Madre mía, por quê? Então, o que isso acontece? Porque nós temos aqui uma regrinha de eufonia, uma regra de conjunções, como vocês já viram. Vamos dar uma olhada então. Em espanhol, há vários conectivos que exercem essa função de adicionar uma ideia, de añadir, de agregar uma ideia, e também asimismo. ¿Notaste que en la frase presentada se utiliza la expresión e no i? Eso ocurre porque delante de las palabras que empiezan con la HI o la I, seguidas de consonante, utilizamos la E y no la Y. Assim se evita a cacofonia e se promove a eufonia, ou seja, a gente evita aqui algo cacofônico e promovemos aqui, né, uma eufonia, para que não seja i, o, né? Que é a sonoridade agradável que resulta da boa combinação de los elementos acústicos de las palavras. Sim? Então, isso é muito importante em língua espanhola, né? Sempre que nós tivermos, por exemplo, a próxima palavra começa com o ou HO, cambiamos lá o por u. O hospital, seria o hospital. E aqui, se empieza com I ou HI, cambiamos la Y por la E. Né? Assim que delante de palavras que empiezam com la I ou la HI, se usa la E. Limpieza e higiene. Pensamentos e ideias. Padre e hijos. Sim? Então, isso é muito importante, essa regra de eufonia, porque se vocês escrevem e ideias, por exemplo, limpeza e higiene, pensamentos e ideias, padre e hijo, isso é gramatical. Isso seria um erro. Por isso que é muito importante que vocês troquem aqui essa conjunção, né, para e. Sim? Então, é importantíssimo aqui o que isso acontece, essa regra de eufonia. Sim? E nós já vamos dar sequência, vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima imagem. Vamos dar uma olhada então. Vamos dar sequência aqui, então. Nós temos na imagem de número 5. Vamos dar uma olhadinha aqui o que acontece, então. Ferramenta seguindo, então, ojo. Aqui, muito importante, ojo. Com palavras que empiezam com HI ou la I, pero são seguidas de vocal, seguimos utilizando la Y. Exemplo, água e hielo. Então, aqui nós temos uma exceçãozinha, né? Então, não é água e hielo, porque se começa com uma vogal, é água e hielo, porque é como se houvesse um som aqui que formasse um Y, esse ditongo, aquele também faz que não haja cacofonia. Então, água e hielo, diptongo e hiato, né? Leão e hiena. Então, é uma exceção. A gente sempre diz que se começa com I ou HI, mas tem essa exceçãozinha aqui também, né? Então, ele segue com Y. Com palavras que empiezam com la Y, também seguimos utilizando la Y. Por exemplo, açúcar e hierba, ou sherba, ou yerba, a depender aqui do acento, do sotaque, né? Então, aqui também nós temos uma outra, que na verdade aqui não seria uma exceção, mas mostrar que se começa com Y, sempre que começa com Y a gente não troca. Então, isso, na verdade, vocês podem tomar isso como uma regra, porque não troca aqui para I. E há outra situação em que também se reemplaza uma expressão para evitar o choque vocálico. Delante de uma palavra que começa por O ou HO, se reemplaza a preposição O por U. Isso é importantíssimo. Isso sim, aqui é uma coisa muito importante para vocês terem em mente. Então, por exemplo, hierro o ouro, não hierro o ouro. Então, aqui, se nós temos aqui para evitar esse choque vocálico, né? Então, nós colocamos hierro o ouro, jamais o ouro. Sim, aqui para evitar essa cacofonia e sim gerar eufonia. Sim, então isso é muito importante, deem uma olhada aqui como há exceções, é importante que vocês tenham isso em mente para que a gente possa dar sequência. Então para um pouquinho o vídeo aqui, veja se isso está claro, se não retoma, volta um pouquinho o vídeo, retoma essa explicação para que a gente possa dar sequência na imagem de número 6 com alguns exercícios. Vão aparecer aqui alguns exercícios, então vamos lá.
E nós vamos aqui então para a imagem de número 6. Vamos dar uma olhada aqui então como que isso funciona. Te toca a ti. Então, ahora analiza as palavras a continuação e completa com a conjunção adequada. Vamos dar uma olhada. Então, nós temos aqui, se vocês têm que colocar nesses exercícios de A a E, O ou U, e nos exercícios aqui depois ao lado de A a G, de A a G, se Y ou E. Vamos dar uma olhada então no que vocês colocaram. Então, vamos aqui. Vamos sair a passeio ou nos vamos de compra? Então, aqui quando é ou e nós não temos que a próxima palavra começa com o ou HO, nós mantemos o. Vamos sair a passeio ou nos vamos de compra, ou vamos a cenar, ou vamos a casa de mi madre. Então, o. Não é necessário trocar por u. Não se pode restringir o omitir informações. Como começa com o omitir informações. Sim, então aqui essa troca tem que ser feita. As pessoas não podem obrigar-te a falar ou oír esse tipo de coisa. Como começa com o, então nós temos que trocar por u. As pessoas não podem obrigar-te a falar ou oír. Eu deveria hacer uma dieta ou atividades físicas. Como atividades físicas não começa nem com o, nem com HO, começa com A e O. Eu deveria hacer uma dieta ou atividades físicas. Vamos comprar produtos novos ou organizá-los corretamente. Então, aqui, como começa com o, temos que trocar por u. Ou organizá-los corretamente. Sim? Muito bem. Então, essa é a primeira parte aqui da esquerda. Vamos ver na direita. Carlos e Inês vão à fiesta juntos. Começa com I, temos que trocar por E. Carlos e Inês vão à fiesta juntos. Nós conhecemos a isla e disfrutamos del paisaje. Então, como não começa nem com I ou HI, mantemos Y. Estou estudando espanhol e inglês. Começa com I, trocamos aqui por E. As estruturas são de acero e hierro, né? Então, de aço e ferro. Então, I e hierro, nós temos aqui que... mas aqui não deveria trocar por E hierro, mas como a HI-E tem uma vogal depois, nós mantemos Y. Os arquitetos e engenheiros já estão na obra, ou seja, se começa com I, trocamos pela letra E. Essa ideia é maravilhosa e vamos a difundirla por internet. E vamos, começa com V, com a letra V, mantenemos aqui Y. E em la hacienda havia caballos e yeguas, ou yeguas, a depender aqui do acento. Então, mantemos, como é sempre com Y, nós mantemos a Y antes também. Sim? Muito bem. Não se esqueçam de rever o vídeo, dar pausas, retomar as atividades. Esse conteúdo é muito importante, tanto sejam os demonstrativos, como essa parte aqui também de eufonia. Essas regras de eufonia são muito importantes em língua espanhola. Sim? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é isso. Até a próxima videoaula do SPE com você. Bom trabalho e bons estudos. Hasta la vista, chicos!